Olá, paz seja convosco, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje temos uma mensagem para a sua reflexão no texto de Amós, capítulo 4, versículo 4 ao verso 5. Eu vou usar uma versão da nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: O Senhor Deus diz, povo de Israel, vocês querem pecar? Pois vão aos santuários de Betel e de Gilgal e ali pequem à vontade. Todas as manhãs ofereçam sacrifício e de 3 em 3 dias deem os seus dízimos. Apresente os pães da oferta de gratidão a Deus e depois saiam para contar a todo mundo que fizeram oferta de livre e espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso? Esse texto ele está falando sobre a perversidade da religiosidade. Aqui a gente percebe um povo que consegue fazer isso de maneira tão automática, tão programado. Vão ao santuário regularmente, levam o seu sacrifício, e o que Deus diz a esse povo é o mesmo que ele tem falado nos outros profetas. Eu estou cansado de cheiro de carne queimada. Vocês só vêm para poder sacrificar animais, vocês só vêm para poder queimar carne, e isso chega ao meu nariz, mas não chega com agrado. Vocês fazem apenas aquilo que a religiosidade lhes ensina, mas vocês não são capazes de aplicar misericórdia. Vocês vêm e apresentam pães da oferta, da gratidão, e depois saem para contar todo mundo que fizeram a sua oferta de livre e espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso? Se você é apenas um cumpridor de regra, se você é aquela pessoa que passou todos os seus 30 anos sempre dando os 10%, não deu a menos nem deu a mais, você é apenas um cumpridor de regra. Nada contra você dar o dízimo se você se sente bem em fazer. Nada contra você dar a oferta se você entende que essa é a mensagem que você precisa passar em colaborar no reino de Deus. O que eu quero dizer é que se você apenas faz isso para que você seja bem resolvido no mundo espiritual, para que você possa simplesmente viver como um cumpridor de regra, um cumpridor de lei, para ficar bem, para poder entender que se você faz o que é bom para ficar bom, logo você então está vivendo uma vida daquele que vive dentro dessa natureza de corrupção. Porque eu sempre digo, se eu acho que eu faço o que é bom para Deus, para ficar bom, eu estou dizendo que Deus é um ser corrupto, um ser que muda a partir do momento em que eu melhoro com Ele. O que esse texto está dizendo para a gente? Que a gente precisa entender muito mais do que ir ao lugar de reunião, muito mais do que congregar, muito mais do que apresentar uma boa música, muito mais do que apresentar uma boa harmonia. A gente precisa entender que a relação que a vida nos ensina é conseguir se preocupar e se importar com aqueles que estão presentes conosco. O próprio Jesus diz na ceia, o próprio Paulo diz na ceia, que quando nós nos viermos reunidos, esperar um pelos outros. E quando ele diz esperar um pelos outros, ele está chamando-nos para nos importar em olhar um lado para o outro e sentir a presença e sentir a ausência. A gente precisa olhar e olhar com sentimento de Cristo, de poder perceber se algo está diferente, se o olhar está diferente, se o sorriso não é mais o mesmo. E que nada adianta a gente abastecer a casa de Deus com recursos, se nós não conseguimos saciar a fome de quem precisa, se nós não conseguimos acolher quem está no sofrimento. O texto ele é muito claro para a gente. Os religiosos eles cumprem regra e acham que agradam a Deus. Eles, além disso, eles se gabam porque dão dízimos poupudos, ofertas redundantes, no caso dos seus valores que chamam a atenção, e muitas vezes acham que com isso estão agradando a Deus, mas na verdade simplesmente estão apenas buscando agradar a si mesmo, buscando manter o status daquilo que eles acham que é o melhor para se sentirem bem-sucedidos. Nós precisamos ir muito mais além disso. Nós precisamos quebrar aquilo que se torna pragmático, aquilo que se torna muitas vezes automático, aquilo que se torna mecânico e começar a entender por trás da obra que está sendo colocada o que Deus está querendo nos passar. Qual é a mensagem que há por trás do dízimo? Qual é a mensagem que há por trás da oferta? O que tudo isso a Bíblia está nos ensinando? Porque se formos apenas cumpridores de regra, continuaremos frio, continuaremos indiferente, não conheceremos a Deus, não entenderemos a sua obra, não seremos capazes sequer de viver a vida de Deus, a vida de Cristo nas pequenas coisas. Então, em nome de Jesus Cristo,
Que o Senhor possa fazer de mim, fazer de você, alguém que de fato reflita como Cristo viveu nessa natureza, como Cristo viveu dentro das nossas paixões, dentro do sentimento humano que nós temos e conseguiu superar tudo aquilo que era resistência na sua trajetória. Conseguiu estar com quem muitas pessoas não queriam estar. Conseguiu se assentar com muitos daqueles que os religiosos não queriam se assentar. Comeu, participou, conversou, teve tempo para poder ouvir, teve tempo para poder compartilhar. E esse Jesus nos ensina que muito mais do que ser cumpridores de regra, nós precisamos, na verdade, revelar a vida de Cristo, a vida que de fato revela a eternidade de Deus aos homens que estão procurando, dentro de um mundo efêmero e passageiro, o verdadeiro sentido da sua existência. Sentar com pecadores sem ser pecador, mas estar com ele compartilhando a vida de Cristo, foi isso que Cristo fez. Conversar com uma mulher samaritana discriminada que escolheu a hora do meio-dia para ali estar porque era a hora que tinha poucas pessoas, porque ela era excluída das relações dos judeus, foi com essas pessoas que Jesus quis estar presente. Comer com pecadores, chamar para perto uma prostituta, permitir que ela o toque, esse é Jesus. É um Jesus que agrega e não segrega. É um Jesus que a religião não é capaz de separar, mas sim, ele mostra-nos que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, é cuidar das viúvas, é trazer para perto aqueles que sofrem. E aí nós vamos estar cumprindo a vida de Cristo, cumprindo o propósito de poder apresentar o cheiro suave do nosso culto a Ele, que é o culto que agrada a Deus, é o culto racional, o culto que se entende como se faz, como se vive e como se revela com razão através de nossa vida, os propósitos da nossa existência. Que Deus te abençoe a sua vida, abençoe sua casa. Curta, compartilhe, leve a outras pessoas essa mensagem, faça com que chegue a ela aquela mensagem que chegou ao seu coração, assim como você tem sido abençoado, se você entende que foi bênção para a sua vida, que possa também você conduzir esta mensagem àqueles que você conhece e que sabe que precisam ouvir a voz de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.